Eu sempre fui muito magrinha. Na verdade, quando eu era bebê, eu não era tão magrinha assim. Mas ao longo do tempo, né, eu fui crescendo e aí fui ficando mais magra. Claro que cada criança se desenvolve de um jeito e tem a questão genética também, né? Na minha família, os meninos, por exemplo, meus primos, eles eram altos e magrinhos. E eu só adquiri essa a parte da altura não não veio junto. Mas eu sempre ouvi comentários a respeito do meu corpo por causa disso. E ao contrário do que muita gente pensa, né, que quem é magro não sofre preconceito, tem a vida maravilhosa. E não é assim, né? Porque se você não tá dentro do padrão, né, que a sociedade estabelece, você vai sofrer sim. Eu acho que esses comentários começaram a fazer assim alguma diferença na minha vida lá para minha quinta série, né, que hoje é sexto ano, porque foi quando eu comecei, né, a ser comparada com outras meninas que tinham a mesma idade que eu, ou então eram um ano mais velha, tinha até meninas mais novas que eu, e que eu tinha, né, o corpo bem diferente do corpo delas. Isso em questão de escola, né, porque no meio familiar você é comparado desde que você cresce, né, desde que você nasce, as pessoas sempre estão, né, infelizmente, porque eu acho isso de uma falta de educação gigante, você comparar o seu filho com o filho de outra pessoa, sendo que somos pessoas individuais. Mas você acaba sendo sempre comparado ali na família, com o primo, com o filho da vizinha, enfim. Então, ao longo da minha vida, eu fui ouvindo esses comentários, né, que eu era muito magra. Mesmo depois de ter minha filha, eu tive minha filha com 17 anos, mas eu meio que assim, eu tinha 40 quilos, fiquei 10 quilos, tipo, fiquei com 50 quilos. Quando ela nasceu, eu voltei para meus 40 quilos, 42 quilos. Então, eu sempre, né, ouvi esses comentários. Eu comecei a me afetar muito na minha adolescência depois, né? Depois que eu tive minha filha, isso me afetou mais, porque as pessoas falavam: Nossa, nem depois de ter filho você engorda e tal. E eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, né? Que foi em 2019, bem depois que eu tive minha filha, assim, uns 5 anos depois. Eu tive depressão, eu fiquei muito, assim, tudo me abalava muito, e principalmente essas falas desde a minha infância, né? Fala de familiares, fala de amigos. O fato de eu ir em loja e não conseguir achar roupa pra mim, porque o pessoal pensa. Muita gente falava pra mim, eu quero ter seu corpo, mas, gente, eu até hoje visto 34. E é muito difícil você achar roupa 34 que dê em você. Antigamente era difícil de achar 34. Hoje é difícil de achar um 34 que dê, porque o 34 que eles fazem hoje é grandão. Eu tenho uma blusa 34 que ela é gigante, eu acho que essa daqui é PP, inclusive. E fica grande em mim. Então, antes ficava muito maior, era muito difícil. Eu ia em algumas lojas de departamento. Tem uma loja de departamento mesmo que não tem roupa 34, não tem roupa PP, você não acha essas roupas lá. Então, isso me frustrava muito. E eu acho que foi juntando com inúmeras questões, né, que eu tive nesse meio, e aí eu acabei ficando muito, muito pior. Existem fases da nossa vida que são pra gente amadurecer, né? E essa fase que eu passei, por mais dolorida, por mais, né, que assim, foi uma fase que eu não desejo para o meu pior inimigo. Foi a que me fez ter a cabeça que eu tenho hoje, né? Com quase 30. Mesmo que você cresça, amadureça, se torne mãe de família, você sempre vai ouvir um ali ou aqui comentários a respeito do seu corpo, ou a respeito da sua vida financeira, da sua vida sentimental. As pessoas estão sempre palpitando, né, sempre falando aonde elas não são chamadas, principalmente. Eu não entendia isso, eu me doía muito com o que as outras pessoas falavam, e eu me afetava muito, inclusive eu ainda tenho traços disso, de quando eu ouvi essas coisas, porque eu ainda não uso camisa de alcinha. Eu sou cheia assim metódica para questão de roupa, porque eu meio que me fechei no meu mundo naquela época, né? Quando eu principalmente na minha adolescência, quando falavam muito do meu corpo, então eu usava roupas mais folgadas, calça colada no corpo de jeito nenhum, nem calça leg, nada disso. Eu usava para não mostrar minha magreza e não ser criticada. Então, mesmo depois de adulta, eu ainda ouço esses comentários, mas eu aprendi a lidar com eles. E a melhor forma é você se amar. Você se amar do jeito que você é. Sua saúde tá ok? Seus exames estão em dia? Então tá tudo bem com você. Tá tudo bem você não ser uma Gisele Bündchen. Então, o que me fez lidar com esses comentários a ponto que hoje não me afete em nada foi primeiramente saber quem eu realmente sou, quem eu quero ser. Parar de ficar olhando no livro antigo, sabe? Nas páginas antigas do meu livro. Porque o que eu era é o que as pessoas queriam que eu fosse. E o que eu quero ser, sabe? É isso que importa.
Eu acho que a gente deixa muito com que as pessoas ditem sobre nós, né, ditem o que a gente tem que ser, como seu cabelo tem que ser, como seu corpo tem que ser. Mas e você? E você? O que que você quer ser, sabe? O que que é importante pra você? Às vezes, nada disso é importante. Me colocavam e colocam a gente diariamente em lugares que a gente não quer estar, sabe? E o que você tem que saber é aonde você quer estar, sabe? Se a vida é feita de corridas, qual a corrida que você quer participar? Eu, diariamente, tenho uma corrida comigo mesma. Sou eu contra eu mesma, porque a minha versão anterior ficou lá atrás. Eu tô nessa versão nova, mas eu quero uma outra versão. Então é uma corrida diariamente comigo mesma. E a partir do momento em que eu me permito que pessoas me coloquem em outras corridas, eu não dou conta da minha própria corrida. E aí eu vou ser o que as outras pessoas querem, né, vou participar de corridas da quais não faz sentido pra mim, pra chegar em lugares que não faz sentido pra mim. O que que hoje, como eu falo, eu tô bem de saúde, meus exames estão bem, eu tô perfeitamente bem, mas o que que eu ganharia hoje sendo uma pessoa padrão, conforme o que todo mundo quer? Ah, menos comentários. Não, iam falar de você, sempre vão falar de você, sempre vão achar alguma coisa. Se você, sei lá, tiver um corpo maravilhosamente, corpo perfeito, rosto perfeito, fizer harmonização facial, botar silicone, botar isso, botar aquilo, aquilo outro, vão achar alguma coisa pra falar de você, porque isso é sobre eles. O que importa é você, com você mesma, e principalmente você com Deus. Então, toda vez que eu vou orar e eu peço ao Senhor que Ele me mude algo, que Ele me ajude a ser uma pessoa melhor, Deus não me instrui a, sei lá, engordar e ganhar 50 quilos para ficar uma padrão. Não, o que Deus me instrui é a melhorar aqui dentro, porque eu tenho muita coisa para mudar dentro de mim que pode me ajudar e ajudar as pessoas à minha volta. Então, assim, eu acho que essa é uma das chaves pra você realmente ouvir e só ouvir, sabe, entrar por um ouvido e sair por outro. Mas é isso, espero ter te ajudado. Se você, né, tá passando por isso e isso te afeta, eu espero que esse vídeo possa te dar uma visão diferente de quem você é e que você é muito mais do que um corpo, do que um padrão determinado pela sociedade. E saiba sempre quais corridas você quer correr, né? Não permita que pessoas te coloquem onde você não quer estar. A gente precisa aprender a escrever a nossa história e colocar nela o que faz sentido, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!